Olá, muito boa tarde, amigos de todo o Brasil, telespectador e ouvinte. Boa tarde, Sergipe, boa tarde, Brasil, boa tarde, Universo Condominial. Estamos estreando nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, o programa Práticas Condominiais. E eu aqui, Adailson Cruz, peço a sua licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, você de volta para casa, enfim, onde você estiver, eu quero pedir essa licença para, junto com nossos convidados e nossos amigos que estão nos acompanhando em diversas plataformas, apresentar para vocês o programa Práticas Condominiais. O nosso programa tem o objetivo de discutir de forma técnica todos os assuntos inerentes à vida de um condomínio. E hoje iremos debater a questão que envolve o síndico morador, o síndico não morador, quais são as especificidades e as diferenças da gestão de cada um deles. Estou muito feliz nesta tarde por voltar à metrópole, a casa onde comecei o meu trabalho profissional e junto de pessoas queridas, das quais eu tenho uma grande admiração, estima e admiro pelo profissionalismo de cada um deles. Nossos convidados desta tarde, eu quero pedir licença a vocês para ficarem em pé nesse momento e saudá-los, com o aperto de mão e o abraço do programa Práticas Condominiais. Sejam bem-vindos, doutora Andréa Gonçalves, advogada condominialista, doutor José Alves, advogado imobiliário e condominialista, que vão nos ajudar a tratar desses assuntos importantes nesta tarde de hoje. Estamos no mês do síndico, afinal de contas, o dia 30 é o dia que todos nós do Universo Condominial comemora a data especial desse gestor, desse profissional que milita no cotidiano dos condomínios e que busca levar o bem-estar dos condôminos e também a valorização do empreendimento que cada um deles trabalha. Isso é importante. Então, no mês do síndico, nós teremos 2 programas. Hoje, dia 21, programa com esses 2 especialistas, onde eles vão tratar das questões inerentes ao síndico morador e ao síndico morador, quais são essas diferenças. Muitas curiosidades para você que está nos acompanhando hoje. Talvez vocês vão ouvir coisas aqui hoje que nunca ouviram em eventos e nem cursos, que são ministrados pelo Brasil afora. Quero primeiramente dar essa abertura para as damas. Então, nesse momento, eu gostaria de poder apresentar a doutora Andréa para o nosso público ouvinte e para os nossos telespectadores. Por favor, se apresente, doutora Andréa Gonçalves. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole, internautas que nos acompanham pelo YouTube. Boa tarde, Adailson. Boa tarde, doutor Zé Alves. Boa tarde. Estou muito honrada de hoje estar aqui ladeada por um colega que também de grande estima. Quando eu cheguei em Aracaju, no estado de Sergipe, foi quem me acolheu enquanto colega de advocacia, muito bem acolhida de passagem. Adailson, meu querido e estimado Dadá, a quem eu tenho a grata satisfação de chamar de amigo. A Rádio Metrópole, que eu também me sinto um pouco em casa, Foram algumas participações, algumas intervenções, algumas colaborações trazidas por mim enquanto operadora do direito, militante na área condominial. Então, eu fico muito feliz, muito honrada de estar aqui no seu programa de reabertura, no seu relançamento, desse programa tão importante para o nosso cenário condominial. E, de fato, com temas que vão realmente agregar,
com inovações, com novidades que o mercado precisa, porque nós estamos em uma eterna mudança, né? Com a área condominial, ela evoluiu 5 anos em 1, 10 anos em 2, agora, depois desse momento da pandemia, e as pessoas começaram, de fato, a sentir a importância do advogado condominialista na esfera condominial. E isso, assim, me traz uma certa alegria, né, de sabermos que hoje não somos vilipendiados ou colocados à margem do direito, né, dos grandes escritórios de advocacia. Então, para mim é uma honra, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Espero colaborar. Ok, estamos felizes com sua presença. Dr. José Alves Neto, eu tenho a oportunidade de trazê-lo pela segunda vez aqui no Práticas Condominiais. No primeiro programa, a rádio não tinha essa sofisticação toda. Hoje nós já temos um estúdio muito bem mais equipado e muito mais bonito para que a gente possa dar para você, telespectador, uma imagem e um som muito bacana. E nessa tarde, mais uma vez, Dr. José Alves Neto, que eu conheço há muitos anos, e ele está aqui conosco hoje para também compartilhar com todos vocês a temática de hoje. Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Adailson, pela oportunidade, né? Doutor André, é sempre uma satisfação, desde o primeiro momento que nos conhecemos, a impressão não tenho que discutir, né? Eu acho que foi um sentimento mútuo, né? De muito respeito, de muito trabalho, como a colega disse, trabalhamos juntos. E eu acredito que, como foi dito aqui, tanto por Dr. André como por Adailson, eu acho que esse momento é um momento ímpar, né? Para a questão da gestão condominial, para o síndico morador e o síndico profissional. Temos que agradecer também à Rádio Metrópole, né? Que tem um papel fundamental, né? Que há algum tempo vem batalhando aí, vem labutando nessa pauta, assim como você, Adailson, assim como o Dr. André. Quando nós começamos lá em 2012, de 2012 até 2013, não era dessa forma, né? E nós temos que agradecer também aos síndicos, e aí já fazendo referência ao tema do programa, mas ao síndico morador, né? Ao síndico coproprietário, que se não fosse ele, se não fosse pelas intervenções dele, que se não fosse pelo conhecimento deles, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, né? Talvez não tivesse crescido, não tivesse evoluído 5 anos em 2, 2 anos em 10 e por aí vai. Ou seja, nós temos muito que agradecer. A Rádio Metrópole, como foi bem pontuado aqui, ela também evoluiu muito, né? Tá de cara nova, tá com uma tecnologia aqui de ponta que a gente percebe. Eu acho que tudo isso vem engrandecer tanto os profissionais que vêm aqui como aos ouvintes, né? Acho que eles recebem um conteúdo de qualidade, né, e um conteúdo assertivo, né, ou seja, sem vícios, né, sem especulações. Eu acho que isso é muito importante. E acredito que esse mês do síndico, né, dessas programações, desses 2 encontros, se fazem muito importante para todo aquele que quer trabalhar, que quer militar e que quer dar o melhor para o seu condomínio. Essa é a oportunidade. Então, agradeço mais uma vez. Ok, sejam bem-vindos então. Eu também quero abraçar a todos os nossos patrocinadores que, junto com Adailson Cruz, fazem com que esse programa seja realizado aqui todas as segundas. Olha, todas as segundas nós teremos esse encontro. Como já disse, é um programa técnico voltado para assuntos que envolvem o segmento imobiliário e o segmento condominial. E nós teremos aqui diversos especialistas, diversas pessoas para que possam alimentar cada vez mais esse universo condominial com tudo aquilo que é importante para que os síndicos, as administradoras de condomínio, os contadores, os prestadores de serviço possam abraçar e ver quão importante é esse segmento, o segmento que cresce, doutor Andréa, doutor José Alves. Assim, muita gente já está focando no segmento condominial porque sabe que aqui, né, é um segmento que realmente está crescendo muito e é um segmento que paga, né? E os síndicos, eu também louvo aos síndicos que
dão aí o seu gás, que contribuem bastante dentro dos seus condomínios para que seu condomínio esteja ali, né, também numa crescente, como vem crescendo o mercado. E abraçar os nossos patrocinadores, né? A Leonardo Medina, engenheiro civil, todos nós do segmento condominial já conhecemos o Leonardo, sabemos da qualidade dos seus serviços, da garantia que tem, né, os serviços que ele presta para o segmento condominial. Também abraçar a Raildo Queiroz, né, com a Proteg Engenharia, também fazendo um trabalho excepcional há mais de 30 anos, cuidando aí da parte elétrica dos condomínios, né? E também levando conhecimento para muitas pessoas, muitos síndicos, enfim. Também a LP, né? Que é uma empresa que nos ajuda com relação às mídias. É uma empresa que tem aí entrado no mercado, no segmento condominial, levando uma imagem bacana das empresas, dos condomínios também. Então, a LP também, um nosso grande abraço. Masterconto, Contabilidade e Gestão Empresarial, nosso amigo Valdson. Um grande abraço a Valdson, né? E obrigado pela parceria de sempre aqui conosco. Também queremos abraçar a empresa... esqueci agora o nome de uma empresa importante, mas eu vou depois lembrar durante o passado programa. Mas, enfim, todos os nossos patrocinadores, nós estamos muito felizes com essa colaboração que esses nossos parceiros estão sempre dando para a Dailson Cruz e o programa Práticas Condominiais. Doutora Andréia e doutor José Alves, síndico, morador, síndico profissional. A gente, durante esse período que convive no segmento condominial, que milita, a gente nota que a figura do síndico morador, ela, a cada dia, com o passar do tempo, vem havendo assim, um desgaste no segmento condominial, no meio condominial. E com o advento da figura do síndico profissional, ou o síndico não morador, que em grandes cidades, em grandes regiões, tem se desenvolvido a cada dia, né? Tem se inserido cada vez mais forte no cenário do universo condominial, muitas pessoas ainda acham que há diferenças entre um e outro. Quais são essas diferenças? Que qualidades, que características diferem o síndico morador do síndico não morador? O que é que o Código Civil fala sobre essas duas, essa função sendo, no caso, atribuída para um e para o outro? Eu queria que vocês, primeiro a doutora Andréia, em linhas gerais, comentassem sobre essas duas personalidades. Perfeito. Em relação à responsabilização do síndico, né, as questões de como ele vai responder, de como ele precisa atuar na administração, na gestão daquele condomínio, eu entendo que são as mesmas, tanto para o síndico profissional, ou o síndico externo, ou o síndico não morador, seja lá a nomenclatura que a gente queira dar, seja em relação ao síndico morador. Então, a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal, né, ela é aplicada tanto a uma figura quanto a outra, bem como as obrigações lá dispostas no Código Civil, as atribuições concernentes à figura do síndico. Então, ambos estarão sujeitos às mesmas obrigações e também serão sujeitos dos mesmos direitos. As prerrogativas conferidas a um síndico morador são as mesmas atribuídas ao síndico profissional ou externo, tanto quanto os deveres. E aqui eu chamo uma atenção especial, muitas vezes, em que alguns condomínios optam pela figura do síndico externo ou a figura do síndico profissional, mas não querem conferir a ele as prerrogativas desse síndico. Por exemplo, especialmente, eu vou dar um exemplo
clássico aqui é na hora de admitir ou demitir um funcionário. Sempre os membros da administração, ali o subsíndico ou os conselheiros, tendem a tentar interferir, né, na conduta ali do síndico, onde é uma prerrogativa dele, do gestor, admitir e demitir funcionário. Claro que dentro de uma gestão cooperada ou uma gestão coletiva, todas as pessoas podem ali dar a sua opinião e de repente até deliberarem de forma coletiva pela contratação ou não. Mas eu entendo que como palavra final compete sim ao síndico. E quando a gente vê a figura do síndico profissional inserida nesse contexto especificamente, eu posso dar outros tantos, inclusive na escolha de prestadores de serviços também, a gente vê essa dificuldade ainda do síndico profissional, exatamente por ele ser uma figura externa. Ah, você vai demitir um funcionário tal, mas a gente gosta muito dele, se dá muito bem com o morador, é porque você não mora aqui, a gente vê muito isso. Então, assim, a gente precisa entender que o síndico profissional, o síndico externo ou não morador, ele é detentor tanto das obrigações quanto dos direitos de um síndico também condômino ou coproprietário. E doutor José Alves, na sua opinião, essas diferenças aí e como é que o senhor vê esse mercado aí, essas situações? Então, como o doutor André bem pontuou, o papel do síndico morador coproprietário ou do síndico prestador de serviço, né, com a relação comercial, ele está inserido tanto na convenção, quanto no regimento, quanto no Código Civil. Ou seja ele proprietário ou profissional, ele tem que seguir aquela legislação, ou seja, ele tem que cumprir e fazer cumprir. Nesse sentido, basicamente não há diferenciação, né? A diferenciação parte, a princípio, do vínculo. Qual seria o vínculo? Síndico-morador tem uma relação de propriedade, copropriedade, ou seja, direito real. Então, ele parte dessa natureza. A natureza do síndico-morador é a de propriedade. O síndico, não é isso? Contratado, profissional, seja qual for a nomenclatura que se queira dar, ele tem uma relação comercial ou, não é, em casos muito esporádicos, uma relação trabalhista pautada na CLT, né? Mas as atribuições na gestão estão definidas, convenção, regimento, legislação ordinária, basicamente Código Civil, assim como suas responsabilidades, né? Obviamente, existem diferenças a partir do momento em que você toma partido da relação proprietária ou atividade comercial ou atividade pautada no direito do trabalho, que é CLT. Então, cada um tem sua esfera. E aí, nós precisaríamos de mais tempo para trazer essas diferenciações aprofundadas. Mas na gestão em si, é basicamente a mesma coisa. Quanto a sua indagação, né? Se está em desgaste ou não, como eu me referi no início do programa, acredito eu que nós só estamos aqui hoje porque os síndicos moradores, síndicos proprietários, eles buscaram esse aperfeiçoamento. Em algum momento, eles sentiram que era necessário uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria até de administração, né? As empresas que aí estão, que administram, né? Tanto condomínios comerciais como residenciais. Então, a partir de determinado momento, até pelo tamanho dos empreendimentos, né, foi necessário, e eles perceberam que existia necessidade da contratação desses funcionários. Doutor André, salvo engano, chegou aqui por volta lá de 2012, 2013, não foi, doutor André? Mais ou menos por isso aí. E talvez ela ainda não tenha se deparado com dois casos célebres que nós temos aqui, de dois condomínios gigantes, que quando nós vamos buscar parâmetros, né, do que aconteceu e do que não poderia ter acontecido, se faz a alusão a esses dois condomínios, que hoje estão muito bem, né? Nós não vamos citar aqui por uma questão de ética, mas que todo mundo sabe, todo mundo que é no meio do condomínio, condominial sabe. E esses dois condomínios, por muito tempo, foram renegados,
retiraram portaria, retiraram muros, rasgaram convenção, passaram muros, né? Se você buscar aí, tem condomínios que tanto foi retirado o muro, deixaram o condomínio público, né, aberto ao público, como foi passado. Ou seja, eram 10 prédios e passaram 9 muros, né? E acabaram com o CNPJ. E hoje já se corrigiu, porque se percebeu que teria que se buscar uma gestão mais profissional. Então eu acredito que esses síndicos, moradores, proprietários, em determinado momento, perceberam a importância de se cercar de profissionais e com isso o mercado ganhou. Tanto ganhou o mercado, como ganhou os próprios condomínios, que não tinham tantas obrigações assim, ou seja, aquele síndico mais antigo fazia aquela planilha no caderninho dele, chegava no final do mês e rateava a despesa lá, pegava e cobrava. Então ele percebeu que era importante uma contabilidade para mandar boleto, percebeu depois que tinha que ser feita a contabilidade para apresentar os condôminos para fazer a prestação de contas. Você percebeu também que era necessário uma assessoria jurídica para cobrar as taxas inadimplidas e também para acompanhar na confecção de documentos e assembleia. Então eu acredito que o papel do síndico condômino, do síndico proprietário, ele não está desgastado, ele está em mutação, não é? Ele está em mutação. Até porque, em decorrência do tamanho dos condomínios hoje, é humanamente impossível uma pessoa só gerenciar tudo aquilo. Por isso ele precisa de parceiros. Sem falar que surgiram novas modalidades de condomínios, né? Uma enormidade. E hoje você tem aí condomínios dos quais moradores que não são proprietários, que passam a gozar de poucos dias naquele condomínio, como é o caso dos condomínios, das locações de curta temporada, né, e tudo mais. Então, com essas novas modalidades de condomínio, doutor José Alves, de repente as demandas passaram a serem maiores e aí o síndico, sem a disponibilidade de tempo necessária, ele acaba não tendo a real condição de poder cuidar sozinho disso aí, né? O próprio Código Civil fala a respeito das representações, né, digo assim, do poder que o síndico tem de buscar essas assessorias para representá-lo, né, doutora? Agora, no caso do síndico profissional ou do síndico não morador, ele representa o condomínio, mas ele representa o condomínio de que maneira? Através do seu próprio CPF, através do CNPJ de uma empresa. Como é essa representatividade do síndico que não é morador, ou seja, do síndico profissional e tudo mais? Eu queria que vocês dessem uma palhinha rapidinha sobre essa questão. Salvo, assim, outros entendimentos aos quais a gente respeita, né? Nós temos aí a figura dos síndicos profissionais com o PJ, né? Com a pessoa jurídica, e vai até o condomínio no sentido de prestar esse serviço. No que pese o síndico ele seja eleito, né, em assembleia, seja ele síndico morador ou síndico profissional, síndico externo, mas há a figura hoje das pessoas jurídicas, né, constituídas para fins de aplicar a administração condominial, gestão condominial, né? E aí nós temos, aí é onde surge a divergência, né, de que se o síndico é a pessoa jurídica ou o síndico é aquela pessoa física extraída da pessoa jurídica, que é a pessoa física que vai representar o condomínio perante as instituições bancárias e demais órgãos públicos, em especial a Receita Federal, que precisa estar vinculado a um CPF. Eu trago aqui um entendimento de que o síndico pode sim ser a pessoa jurídica, né? Sem aqui entrar no mérito da revogação ou derrogação da Lei 4591 lá, né? Que trata dos condomínios, acho que é 4591, não sou muito de decorar a lei não, mas é a Lei de Incorporações Imobiliárias que tratava também de condomínios, antes do Código Civil, né? Que trouxe ali a capitulação própria dos condomínios edilícios. Ela já dispunha lá, no artigo 22, um dos seus parágrafos que eu não me lembro agora, sobre a possibilidade da figura do síndico ser pessoa jurídica.
com a vigência do Código Civil, ele não traz essa figura na forma da lei, mas ele também não proíbe. E diante da máxima, né, no direito, entre nós operadores do direito, que a gente defende e diz que aquilo que não é proibido é permitido, entendo sim aplicável a figura da pessoa jurídica na condição de síndico daquele condomínio. E sendo estabelecido a figura, né, de um dos seus representantes para fim de representação perante a Receita Federal, bancos, dentre outros. Há aqui, inclusive na mesa, um entendimento diverso entre mim e Dr. Zé Alves, que pode também trazer uma contribuição nesse sentido, de que seria o inverso, né? O síndico seria a pessoa jurídica e esse síndico, por meio da Assembleia Condominial, faria a transferência de poderes na forma disposta aqui no Código Civil. Mas aí é uma questão também de entendimento, ainda que nós vamos avançar nessa discussão. É um entendimento muito novo. Conversei com o Zé Alves preliminarmente antes do programa e disse a ele que nunca ouvi falar, né? Um entendimento com fundamento que a gente precisa estar atento e começar a criar realmente qual seria a figura desse síndico profissional hoje no cenário, seja ele por meio da pessoa física, dentre um dos representantes da pessoa jurídica, ou a própria pessoa jurídica em si, lá na forma trazendo aquela figura lá da lei, né, 4591, né, que está autorizada a essa questão. Mas, data máxima vênia, o colega, esse é meu entendimento. Perfeito. Doutor José Alves. Então, como o doutor André bem pontuou aí ao final, não é? Nós entendemos que a figura do síndico profissional, do administrador, ela é perfeitamente cabível, né, na legislação atual. Tanto é que o Código Civil traz essa possibilidade que um síndico eleito pela Assembleia, ele transfira esses poderes, né, de representação para uma empresa, para uma administradora. E nós não temos entendimento diverso nesse ponto. O nosso entendimento diverge na figura da representação, né, dos condomínios, que aí sim, a Receita Federal, ela não permite que o representante do condomínio seja realizado por um CNPJ, ou seja, só é aceito o representante do condomínio na Receita Federal, um CPF. Então, por esse motivo, é que nós entendemos que síndico CNPJ, certo? Ele não pode ser representante de condomínio na Receita Federal, apesar de que já existem projetos de lei que permitem, né? Que trazem essa possibilidade e, eventualmente, quando forem aprovados, a Receita Federal vai ter que se adequar. Mas, até o momento, a Receita Federal não aceita a representação de condomínio como CNPJ. Então, nesse sentido, o nosso entendimento é que a administração de condomínios deve ser feita conforme o Código Civil prescreve, ou seja, se elege um síndico e esse síndico transfere os poderes de administração mediante aprovação em assembleia para uma empresa, para uma pessoa jurídica, sobre a sua responsabilidade, que é isso o que o Código Civil traz e é isso que nós entendemos que é cabível. Quando se há uma distorção disso, nós ficamos preocupados, porque não existe no Código Civil essa possibilidade, assim como a Receita Federal também não aceita a vinculação de um CNPJ condomínio para um CNPJ. Então, digamos aqui o seguinte, nós temos uma empresa de síndicos profissionais com 2 sócios, tá? Essa empresa, ela fechou um contrato com um condomínio. Quem representa essa empresa na Receita Federal? Um sócio ou outro, os 2 sócios, como é que fica essa situação? Não, veja, essa empresa que você está falando de administração, ela pode ser representada por qualquer um dos sócios ou um sócio. Não é isso que nós estamos trazendo. O que nós estamos trazendo não é com relação à representação da empresa que vai prestar o serviço, mas com relação à representação do condomínio. A representação do condomínio só é possível hoje por um CPF, um único CPF. A representação da empresa,
que vai prestar esse serviço, que foi contratada, ela pode ser por qualquer um dos sócios, a depender do que o contrato social dela reza. Ou seja, a administração, a representação pode ser por um, outro ou um outro. Então, nesse caso, quando a Assembleia vota em um síndico profissional de determinada empresa, ela vota em apenas uma pessoa. Como é que fica essa situação aí? Então, Vai depender. Até porque, por exemplo, em caso de uma responsabilidade civil, por exemplo, a legitimidade para responder eventual dano ao condomínio, meu entendimento, é a empresa, não é apenas aquele síndico que ficou perante a Receita Federal. Mas e aí, como fica a questão de que ela não pode ser representada junto à Receita Federal, o condomínio, por um CNPJ? Mas isso é estabelecido na própria ata, né? A ata ela está lá prevendo a eleição daquela pessoa jurídica na condição de prestador de serviço, um vínculo, né, de prestação de serviço, e dentre os seus representantes da empresa vai ser eleito um único para se vincular ao condomínio perante banco e Receita Federal. No entanto, perante a coletividade, as demais obrigações concernentes à gestão condominial, as atribuições do síndico, ela será realizada pelo PJ, pela pessoa jurídica. Esse é de fato o meu entendimento. Entendi. Todas as atividades, todas as ações envolvendo o condomínio serão realizadas pela PJ. Agora, a representação será por apenas um CPF. Um CPF, exatamente. Certo. Só é possível um CPF. Vamos imaginar o seguinte, por que é que se contrata um CNPJ? A princípio, a priori, por que é que se contrata? Para você desvincular, para você não ter a pessoalidade. E é justamente um dos atributos da relação trabalhista. Ou seja, nós temos 4 pilares para configurar uma relação trabalhista. Dentre eles, a pessoalidade. Então, quando se terceiriza mão de obra, por exemplo, é para que essa questão, para que esse requisito da pessoalidade, ele não esteja presente. Então, quando se contrata uma pessoa jurídica para administrar, a teoria, mesmo que não se pense naquele momento, é para não ter a pessoalidade. Então, se você contrata um CNPJ para não ter a pessoalidade, e você vai lá e transforma isso no pessoal, ou seja, você coloca um CNPJ, você acaba que você inverte, você, mesmo sem querer, mesmo sem você perceber, você traz um elemento típico da relação de trabalho, que é a pessoalidade. Porque, veja, a empresa presta serviço por qualquer funcionário, sem pessoalidade. Mas quando você vai lá e diz, olha, só quem pode prestar o serviço pela minha empresa é fulano, e ele vai ter que trabalhar 8 horas diárias ou 6 horas diárias, 3 vezes por semana, seja lá por quem for, e só aceita aquela pessoa, você trouxe um requisito de pessoalidade. E nós estamos falando aqui de administração, de gestão. Quando a empresa se propõe realizar esse papel, ela deve ir até o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, e fazer sua inscrição, ou seja, ter um profissional lá representando essa empresa, que tem o gabarito, que tem a formação para exercer aquele papel. Então, seja pelo CNPJ, na nossa visão, como pelo CPF, se você for prestar aquela atividade de forma profissional, ou seja, de forma comercial, você deve ter os requisitos necessários. Né? Senão você passa a exercer uma atividade de forma ilegal, ou seja, eu sou advogado. Advogado é aquele que prestou a prova, o exame da ordem, foi aprovado e está inscrito na OAB. Né? Isso é uma das poucas profissões, né, doutor André, que faz prova. Não é? Então, assim, quando a gente termina a universidade, quando você cola o grau lá nas cadeiras da universidade, você não é advogado, você é bacharel em Direito. Para você ser advogado, você tem que ser aprovado no exame de ordem e se inscrever lá. Então, a mesma coisa nós entendemos que se passa pelo administrador. Ou seja, se você é administrador profissional, você deve seguir certos requisitos. Se a pessoa jurídica, para prestar esse serviço de administração, deve se vincular ao conselho de classe de administração, nós entendemos que o CPF, não é,
por uma regra constitucional, que é da igualdade, ele também tem que preencher os requisitos. E quando você torna algo pessoal, você acaba que você perde o sentido de você contratar um CNPJ. Porque você contrata um CNPJ para fugir da relação trabalhista, não é? E buscar com isso uma prestação de um serviço melhor. Mas quando você torna, novamente, sendo repetitivo aqui, né, trazendo a questão da pessoalidade, acaba que isso cria uma confusão. Então, por isso que na nossa visão, assim como a Receita Federal não permite que a representação seja feita por um CNPJ, nós entendemos, como já disse, que a administração deve ser feita por um CNPJ, mas na forma do Código Civil. Ok. O programa Práticas Condominiais tem oferecimento de Delta Expresso Cafeteria. Quer tomar um bom café e tal? Vamos lá. Delta Expresso Cafeteria. Leonardo Medina Engenharia. Se você sabe que precisa de um laudo técnico, né, na área da engenharia para esse profissional verificar como andam as instalações, né, do seu condomínio. Leonardo Medina Engenharia. Laís Veloso Consultoria. É uma profissional da área de administração que presta serviço de consultoria administrativa para os condomínios. Laís Veloso Consultoria. Norlimp, limpezas, produtos de limpezas. Secov Sergipe, né, uma entidade que está aí a favor dos condomínios, das imobiliárias, de vários órgãos, né, que estão envolvidos nesse universo aí, imobiliário, condominial e tudo mais. Nordeste Condominial, a maior administradora de condomínios do estado de Sergipe, Master Contabilidade e Gestão Empresarial. São 17 horas e 49 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no programa Práticas Condominiais e hoje tratando do assunto que envolve o síndico morador e o síndico não morador, quais são as especificidades e diferenças na questão da gestão desses síndicos aí. Muito bem. Doutora Andréia, nós temos aqui uma outra pergunta que é muito importante para que os síndicos que estão nos ouvindo, para que os condôminos, as administradoras que estejam aí ligadas no Práticas Condominiais possam entender. Será que existem critérios para a seleção de síndico externo ou não morador? Simplesmente o condomínio está precisando hoje de um síndico externo porque de repente ninguém no condomínio se dispõe a ocupar essa função e de repente vamos contratar uma empresa aí, liga para lá, chama para cá e faz uma eleição rapidinha ali e tudo mais. Quais são esses critérios? O que é necessário para que um condomínio contrate um síndico profissional, um síndico não morador especializado, né, para cuidar do gerenciamento do seu condomínio? Veja, Daílson, eu quero aqui fazer uma explicação prévia no sentido da eleição do síndico morador, do síndico condômino, né? O código ele vem lá dizendo que o síndico poderá ser eleito entre condôminos ou não. E em relação especificamente ao condômino, nós temos lá que o condômino, para participar da Assembleia, ele precisa estar quite com suas obrigações condominiais. Então, tem-se que para a eleição de um síndico condômino, um coproprietário, basta que ele cumpra esses requisitos gerais dispostos no Código Civil, que normalmente são copiados, transcritos, levados às convenções, para que ele possa ali no momento da Assembleia eleger. Claro que existem algumas convenções que estabelecem lá as regras de conduta da eleição, onde eventualmente exige-se o cumprimento de outros requisitos, né, que podem ser sim convencionados, deliberados ali entre os pares. E aí a gente vai ter aí a apresentação de algumas certidões, no que pese as SPC Serasa, protestos, antecedentes criminais que podem sim ser exigidos. Mas, via de regra, basta que o síndico morador esteja quites com suas obrigações condominiais para fins de concorrer ao cargo. Já o cargo de síndico morador, de síndico externo profissional, nós precisamos entender que é uma figura
relativamente nova, apesar de alguns síndicos profissionais se colocarem no mercado, trazerem aí testemunhos e relatos de que já estão na ativa há mais de 20 anos. Mas, especialmente aqui no nosso cenário de Sergipe, é uma figura relativamente nova que a gente vem aí ver surgir com força, nos últimos 8 anos, 5 anos, mais precisamente. E muitas convenções não têm esses requisitos necessários para essa seleção dos síndicos profissionais. Eu defendo de que é preciso haver uma deliberação prévia, um ajuste entre os condôminos para que aquelas empresas ou aquelas pessoas físicas possam se habilitar aos cargos e possam concorrer de forma isonômica. O que a gente vê muitas vezes, inclusive, é alguns editais, sejam eles previamente passados por assembleias ou não, serem, inclusive, desconsiderados no momento da seleção aí dessas pessoas, desses candidatos, para fins de atendimento de interesses pessoais. Então, eu tenho lá X requisitos para que aquelas empresas ou aquelas pessoas pessoas físicas que estejam interessadas a concorrer ao cargo, precisam cumprir. As pessoas cumprem os requisitos dispostos no edital e as comissões, sejam elas formadas por moradores eleitos em assembleia ou pelos próprios conselhos de condôminos, que é o Conselho Fiscal e Consultivo, trazerem outros vieses para fins de escolher ou limitar a participação de A, B ou C nas assembleias. Então, o que eu defendo é que, de fato, essas regras estejam previstas na convenção. Estamos aí passando por um momento de necessidade premente de atualização das convenções condominiais, mesmo dos condomínios mais novos, né? Nós temos aí condomínios de 4, 5, 6 anos, mas com muitas coisas que precisam ser atualizadas. A legislação ela vem mudando muito e ela precisa ser acrescentada e trazida para a esfera interna, né, dos condomínios, e essa figura do síndico profissional precisa estar convencionada. Tá? Então, assim, estabelecer requisitos a serem cumpridos aos candidatos, com datas, com previsão de publicização das homologações das candidaturas, garantindo aos candidatos o direito ao contraditório, porque muitas vezes os candidatos ficam sabendo no dia da assembleia, olha, sua empresa não foi credenciada para participar, e você pergunta assim, qual foi o problema? O que é que eu não cumpri? Qual foi o requisito? Até para que numa próxima candidatura ele possa se fazer presente. E simplesmente lhe é negado o direito à informação e principalmente o direito sagrado do contraditório para fins de reapreciação de eventuais razões. Então, eu entendo que esses requisitos precisam estar ali previstos em convenção. Ou, em uma última hipótese, havendo uma impossibilidade dessa atualização convencional, que sejam decididos previamente em assembleia. Que a assembleia esteja ali de acordo, sabendo o que é que ela quer de fato exigir do profissional, seja ele PJ ou PF, para que ele possa atuar na gestão daquele patrimônio comum. Aí eu me lembrei, viu, doutor José Alves, quando o camarada coloca um currículo numa empresa, né, e não recebe a resposta. Né? Daí ele liga para a empresa e a empresa diz, é porque você não se encaixou no perfil da empresa. Será que acontece isso também nos condomínios? Não é? Quando algum síndico ou alguma empresa coloca lá os seus documentos e aí o condomínio não entra em contato e tal, ou entra, né, dizendo que não foi selecionado, sem dar essa resposta. Então, me veio à mente isso aí, olha, o seu perfil não foi, né, não se encaixou naquilo que a empresa queria. Realmente é complicado essa questão de se criar requisitos justamente para selecionar uns e deixar outros de fora. Isso realmente tem acontecido bastante. E muitas vezes, se você me permite fazer aqui um desabafo daquilo que eu presencio no mercado de forma muito na prática e sentindo na pele, é que é para atender a comodidade ou interesse de A, B ou C. Beleza, isso realmente acontece. Doutor José Alves, aí a empresa contrata, o condomínio contrata, né, faz assembleia e contrata uma empresa ou um síndico profissional CPF, por exemplo. Aí a empresa, no caso o condomínio, quais são os critérios agora para pagamento desse síndico?
esse síndico vai ser pago como CNPJ, como CPF, ele vai ter carga horária definida, ele vai ter vínculo junto ao Ministério do Trabalho. Como é que normalmente acontece esses contratos aí com o síndico profissional? Então, essa é uma questão sensível também. Veja, tem condomínios, né, que assinam a carteira, tem condomínios que só fazem a contribuição, tem condomínios que pedem um CNPJ para fazer um pagamento por um CNPJ, tem condomínios que pagam por recibo e tem condomínios que simplesmente pagam. Então, tem de todas as formas. Vai depender, né, de quem está no Conselho Fiscal, da posição de quem está no Conselho Fiscal e da Assembleia. Então, se nós temos uma Assembleia, participantes um pouco mais atuantes, que tem um entendimento, né, eles vão fazer uma determinada cobrança. Se eles não têm o conhecimento e não têm o entendimento, a cobrança deles é menor. E aí, essa pessoa que foi eleita, ela muitas vezes também não tem o conhecimento, não é? Nós vemos aí no mercado que existem cursos para formatura de síndicos profissionais de 4 horas no final de semana, de 8 horas no final de semana, 12 horas no final de semana, e essa carga horária não é suficiente para formar um profissional, não é? Um especialista, né? Em alguém que efetivamente saiba o que é um condomínio e que saiba gerir um condomínio. E né? com esse certificado, muitos dizem que é síndico profissional, né? Exatamente. Não basta somente o certificado de 4 horas, ou 8 horas, ou 12 horas. Né? A pessoa tem que se aprofundar, tem que se dedicar. Quando ela não se dedica, ela cria problemas, cria prejuízos para o condomínio e cria problemas de convivência no condomínio, porque cria problemas para o jurídico, cria problemas para a administradora, cria problemas para a contabilidade, cria problemas para o serviço, para o setor de segurança no trabalho, porque tudo isso envolve também a figura do síndico, a depender do vínculo, né, que ele vem a ter com aquele condomínio. Então, assim, é muito complicado e não há uma unanimidade de como é tratado o síndico. Tem síndicos, inclusive, que são moradores, né, que recebem valores ou têm a isenção da taxa, mas que não fazem contribuição no INSS e essa contribuição no INSS não necessariamente se dá porque ele já contribui com o teto. Simplesmente porque ele entende que não tem que contribuir, porque isso onera o condomínio e simplesmente ele diz que não vai contribuir. E ela é obrigatória, não é? Exatamente. De uma forma ou de outra tem que haver a contribuição, seja com vínculo ou sem vínculo, né? Ou até que ele contribua no teto, mas tem que se dar uma justificativa. Esse informe, essa forma tem que ser passada para a contabilidade do condomínio e a contabilidade do condomínio deve informar isso à Receita Federal, porque senão vai criar um problema lá na frente. Então nós não temos uma unanimidade, isso ainda, assim como a própria, vou chamar de profissão de síndico profissional, não é? Essa denominação, ela é nova, ela é recente. Então, eles não têm ainda uma formação unânime quanto a isso. As pessoas ainda estão engatinhando nesse sentido. Não que não tenha orientação jurídica, sim, claro, mas é simplesmente aceitar o que a lei determina. Entendeu? Então, nós estamos num momento muito conturbado, né? A própria sociedade também tem muita intolerância, tem muito ódio. Eu acho que nós temos que apaziguar os ânimos. E a sociedade está muito arisca, né? Está muito com pouca paciência para com o próximo, né? Eu acho que tanto isso se reflete também na questão. Tudo bem, doutora, talvez queira dar uma opinião também aí sobre isso aí ou não? Não, eu concordo. Nesse sentido aí, eu acho que a gente precisa realmente estar atento, estar também aberto às inovações que o mercado vem trazendo. Não vejo que como a figura do síndico morador, a figura do síndico não morador, ser a melhor ou a pior. Sim. Eu acho que para cada condomínio, né, cada condomínio tem um perfil e esse perfil precisa ser observado. Há também questões em que a figura do síndico profissional ou externo é a única opção, porque nós não temos interessado dentre os condôminos para exercer essa função, seja por quais razões forem apresentadas.
Então, assim, a gente precisa entender que em condomínio é uma coisa que a gente ouve muito, já virou jargão, ou até piegas, não há receita de bolo. Ok. Cada condomínio é um mundo e cada condomínio ele é um universo e ele deve ser tratado com muita pessoalidade, com as questões realmente que competem a cada um deles. Ok, você está no programa Práticas Condominiais, programa que é um bate-papo técnico, como você já pôde perceber, né? Tudo aqui que está se tratando aqui entre os especialistas é algo de muita importância e de muita seriedade, né? E esse programa realmente, o objetivo dele é para trazer isso para você, morador, para você, gestor, você, prestador de serviço, perceber, né, quão importante e séria é essa profissão de síndico, né? Síndico que todos os dias, né, no cotidiano do seu condomínio, tem aí travado diversas lutas, diversos desafios, e a gente está aqui para louvar o síndico pelo papel que ele exerce dentro daquela coletividade, né, que é o seu condomínio. Bom, o tempo está passando, já me deram aqui apenas 12 minutos para encerrar o programa, agora são 10 ou 11, não sei, mas temos uma pergunta relacionada a essa última pergunta que eu fiz. O contrato com a empresa ou com o CPF, com o síndico, né, profissional, ele tem que ser de acordo com a vigência o que está exposto no regimento do condomínio. Se a vigência do mandato é de 2 anos ou de 1 ano, o contrato, então, tem que ser estabelecido ali, né, de acordo com essa vigência. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Eu sou um síndico profissional. Aí estou finalizando o meu mandato agora, de 1 ano, por exemplo. E a Assembleia quer que eu renove esse contrato. Como é que vai ser esse contrato? Eu mesmo, como síndico profissional, posso fazer um contrato? Eu posso me contratar, levando também para a empresa, né, CNPJ. Essa empresa pode renovar o contrato dela mesma, já que ela é gestora, síndico profissional no condomínio. Como é que acontece isso? Como é que é feito isso aí? Me expliquem vocês dois aí. Eu entendo que a contratação de um síndico profissional, na verdade, ela é de fato uma eleição. E a partir da eleição realizada em assembleia, as obrigações e direitos são inerentes àquele ato de ser eleito síndico e estão ali obedecidos dentro da legislação que pertine. A formalização de um contrato, as condições gerais, além daquelas já declinadas pela legislação própria, podem ser ajustadas entre as partes e a legitimidade para assinatura na condição de contratante e contratado, ela também tem que decorrer da vontade da Assembleia. Então, a Assembleia ela elege quem será o representante legal para fins de assinar na condição de contratante, enquanto o síndico será o contratado, seja para o início da prestação de serviço, seja para a sua continuidade. Entendo, inclusive, que havendo a reeleição, nós estamos tratando aqui apenas de um mero aditivo contratual, onde não seria necessário uma assinatura de um novo contrato. Dentro da própria ata da Assembleia, ela pode trazer essa obrigação de que o contrato foi aditivado por mais 1 ano, se estando válidas todas as cláusulas e condições específicas ali entabuladas inicialmente. Esse é de fato o meu entendimento, até porque o síndico ele não pode assinar no quadro, no âmbito como contratante e como contratado ao mesmo tempo. Então o processo eleitoral seria o mesmo processo que foi feito anteriormente? Entendo que sim, havendo uma disposição convencional para cumprimento dos requisitos, o critério tem que ser observado. Não havendo, a Assembleia pode deliberar de que não é preciso fazer, né, essa análise prévia de novas, mas isso tem que ser deliberado, tá? Tem que ser deliberado em Assembleia e faz a renovação ou a reeleição. E o que é que você me diz, doutor José Alves? Então, como a minha posição ela se pauta no Código Civil, que seria a transferência, não haveria essa problemática, porque o síndico eleito
firmaria o contrato de prestação de serviço com a empresa, com o CNPJ. Mas levando em consideração a hipótese, né, de ser eleito diretamente o CNPJ, acredito eu que, como o doutor André falou no tópico anterior, acredito eu que esse contrato já deveria estar definido, né, para que todos pudessem ter acesso e participar em igualdade de condições. Ou seja, eu concorri para prestar o serviço e eu vou assinar aquele contrato. Quando não existe aquele contrato já formatado, existem alguns interesses, e todos nós sabemos que alguns condomínios, em algumas oportunidades, alguns moradores, né, não todos, né, mas eles, de certa forma, eles fazem algo com a pessoalidade, ou seja, se a empresa A tivesse ganho, o contrato não seria daquela forma. Como foi a empresa B que ganhou, o contrato é de uma outra forma, justamente porque não houve a divulgação daquela minuta. Sim. Aquela minuta ficou no imaginário. E após a eleição é que se simplesmente aflorou uma minuta, né? Ou seja, na nossa visão, assim como foi elencado aqui dos requisitos, né, que deveria ter o profissional ou a empresa, né, que concorreu, o contrato ele também já deveria estar e ser divulgado, para que não houvesse essa possibilidade de alteração ou de favorecimento, ou seja, todos devem concorrer em iguais condições para prestar o mesmo serviço, com a mesma remuneração, da mesma forma, e não deixar isso em aberto para um momento posterior. Ok, são 18 horas e 9 minutos, já estamos no finalzinho do programa. Queremos abraçar a todos que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube, né? Pessoal do Secov Sergipe, parabéns a Adailson. Desejamos votos de sucesso no seu retorno à bancada da Rádio Web Metrópole. Super bem acompanhado por Dr. André Gonçalves e José Alves Neto. Muito obrigado ao pessoal do Secov. Nilmara Santos, desejo uma boa tarde. Daniel Vilas, doutores, vocês defendem quais dos dois modelos? Como eu disse, pessoalmente eu entendo que a gente precisa analisar o viés de cada condomínio para ali estabelecer qual seria a figura mais adequada. Mas não tenho objeção a nenhum dos dois modelos. Ok, Josevânia Sobrinha Santos, boa tarde. E você, doutor José Alves? Então, veja, eu defendo o síndico profissional para condomínios que comportem essa modalidade, para condomínios que realmente queiram uma gestão impessoal, ou seja, a empresa vai lá e presta o serviço, não é fulano, nem cicrano, nem beltrano que vai prestar o serviço. Ou seja, é um CNPJ, é uma empresa profissional. Né? Para condomínios menores, que não tem um rateio de despesa que comporte, né? Eu ia pegar o gancho da doutora André há pouco, quando ela falou de receita, né? Em condomínio pode até haver receita, mas o que nós temos é rateio de despesa. Então, se o rateio de despesa comporta uma gestão profissional e que efetivamente seja profissional, teoricamente, há de haver um ganho, não é? Mas se o rateio de despesa não comporta e é um condomínio menor, a gestão realizada pelo proprietário, ela comporta muito bem, sempre comportou. Agora, em condomínios maiores, não é, doutor André? Que existe uma necessidade, né, de mais pessoas gerindo aquilo ali. Obviamente, tem condomínios que só comportam a figura profissional. Bom, pessoal, próximo dia 30 é dia do síndico. É uma data muito especial para nós do segmento condominial do Brasil, né? E também para todos aqueles que, obviamente, prestam assessoria técnica para os condomínios, né? Que são os advogados, são os contadores, as administradoras, né? E outros prestadores de serviço que fazem, né, ações dentro do condomínio ali com relação à segurança, com relação à questão de instalações, estruturas, enfim. Então, esse programa de hoje é um programa onde nós estreamos ou reestreamos o Práticas Condominiais, tratando do assunto do síndico profissional e também do síndico morador, né? Essas diferenças, essas características e tudo mais. No próximo programa, nós teremos dois síndicos aqui, um morador e um síndico não morador, para que eles possam, ali naquele bate-papo, eles falarem para vocês, né, como é que eles trabalham dentro dos condomínios
né, e quais são as características de cada um deles no desenrolar das atividades dentro do condomínio. Eu quero agradecer à doutora Andréia e ao doutor José Alves. Tem algumas perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo não nos permite fazer, né? Mas desde já gostaria que a doutora Andréia fizesse as suas considerações finais e depois o doutor José Alves. Bom, dizer primeiro que foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje, mas não vou perder a oportunidade de deixar aqui o meu afeto sincero, meu abraço, meu carinho aos meus síndicos e as minhas síndicas, que quem me conhece sabe que eu os chamo carinhosamente dessa forma. Tenho alguns aqui entrando em contato comigo, agradecendo, parabenizando a participação, né, tudo aquilo que a gente vem, o trabalho que a gente vem executando. Então, a vocês o meu respeito, a minha gratidão pela confiança, né, ao mercado como um todo, aqueles que também não são meus síndicos ou minhas síndicas, o nosso reconhecimento de que vocês vêm realizando um trabalho muito importante e trazendo, conscientizando a si e aos seus pares ou aos seus clientes de que é preciso, de fato, trazer uma profissionalização, uma capacitação permanente nesse cenário, onde a sua gestão vai ser crucial para a valorização ou desvalorização daquele patrimônio ali. Então, meus parabéns a todos vocês, minha reverência, né? E contem conosco sempre. Um abraço, obrigada Daílson, obrigado Zé, até a próxima. Seja sempre bem-vindo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Agradecer também aqui a presença, o debate aqui com a nobre colega Andréia, né? Parabenizar os síndicos, né, profissionais e os síndicos moradores, proprietários, e dizer a eles, como foi dito aqui também, que eles estão em busca aí, né? Devem estar em busca de profissionalização, de conhecimento. Ninguém sabe tudo, não é? Todos nós sabemos um pouco, e que essa busca tem que ser constante, né? Para que o condomínio seja melhor administrado, para que isso gere frutos, ou seja, que gere valorização, que gere contas, não é isso, no positivo, que gere na Assembleia um clima de tranquilidade, né? Nas assembleias, na gestão, e que todos que buscam essa profissionalização estão de parabéns, né? E quem não busca, se exemple, né? Em quem busca, agradecer aos telespectadores, né? Todos que estão aí, sejam eles síndicos ou não, sejam eles nossos clientes ou não, que eles ouçam, reflitam o que foi dito aqui e busquem a melhor forma de gerir os condomínios que eles receberam a incumbência durante o prazo, né, em que foram eleitos. Ok, muito obrigado, seja bem-vindo sempre. Agradecer a Delta Expresso, Leonardo Medina, Laís Veloso Consultoria, Norlimp, Secov Sergipe, Nordeste Condominial e Mastercont Contabilidade e Assessoria Contábil. Um grande abraço a vocês que também nos acompanharam aqui pelo canal da Rádio Metrópole Aracaju. Até o próximo programa, se Deus quiser. Agradecendo também a nossa produção, Daniel Vilas Boas, e também a nossa técnica, no caso do nosso querido amigo J. É isso aí. Grande abraço, até o próximo programa. Se Deus quiser, conto com vocês. Valeu.